revelando através do teu Santo Espírito a eficiência e cada vez mais os mistérios de Deus, a tua palavra sobre a nossa vida, e que seja tudo para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe. Quero mandar a paz do Senhor Jesus ao nosso ministério remanescente em Cristo. Mandar a paz do Senhor Jesus também à nação de Jerusalém, lá do sítio de Jaraguá, né? Que Deus abençoe. Aos irmãos também do YouTube Brasil, que está sempre colaborando e abençoando essa programação. Deus abençoe. Lembre-se, abrace essa obra e será abraçado. Amém? Está conosco também uma honra muito grande, meus amados e queridos irmãos, muitos já conhecem. Está conosco aqui pastor reverendo Adriano. Muito honrado estou pela tua presença. Quero desejar uma boa noite e uma saudação em Cristo. Amém. Meu amigo, reverendo, uma honra muito grande para mim poder estar aqui nesta noite. Feliz de rever meu amigo Apóstolo Sam. Está de volta nos estudos aqui da Sam News, né? Principalmente no programa Momento Bíblico, a qual a gente está sempre ligadinho, né? Assistindo. Uma boa noite a todos aí, vamos embora. E é interessante que o programa Momento Bíblico, meus amados, sempre tem uma intenção única e ímpar de ajudarmos a crescermos na graça e no conhecimento. E bom é para o nosso programa ter pessoas ilustres ao nosso lado, pessoas que incentivam, pessoas que sempre agregam para o crescimento do reino, né, pastor? Porque o mais importante é ter visão de reino. Exatamente, evangelista Fábio. A gente fica honrado e feliz de saber, né, que são projetos como esse, amém, que tem divulgado a palavra de Deus, né, em toda, onde tem um espaço, se entra a palavra do Senhor. Isso eu fico honrado e feliz, e certo que logo, logo os 4 cantos da terra estarão ouvindo essa programação abençoada. Assim também creio, porque a plataforma nos ajuda a chegar longe, né? Exatamente. Mas a plataforma em si, pastor, e aos amados irmãos, e a todos que estão aqui conosco, em si ela não se faz sozinha. Ela precisa também do teu incentivo, da tua colaboração, da tua ajuda, para que o projeto cresça, seja melhor e seja diferenciado para a glória de Deus. Uma das coisas que eu aprendi, pastor, recentemente com Deus, em questão da programação, Momento Bíblico, e por todos que têm passado aqui por esse programa, abençoe as pequenas coisas para ser abençoado na sua vida nas grandes coisas. O programa Momento Bíblico é pequeno aos olhos de alguns, mas é nessas pequenas coisas que somos abençoados. Por exemplo, um compartilhamento e um like é uma coisa simples e pequena, mas é esse pequeno que Deus faz ser grande e cresça. E às vezes a pessoa do outro lado é abençoada por causa disso. Exatamente. Por esse incentivo de abençoar uma programação que fala de Deus e fala da palavra. Tema de hoje, pastor, será que vai dar para desenrolar esse tema aí? Tema bom, hein? Tema bom, Fábio, tema bom. Um pouco polêmico, um pouco profundo, um pouco envolvente em alguns contextos e algumas situações, que faz que nós entendermos cada vez mais desse tema aí. Quem deu crédito à nossa salvação e a pregação, né, que é da salvação. Quem deu crédito à nossa pregação, ela leva a salvação. Mas o tema principal de Isaías 53, primeiro, quem deu crédito à nossa pregação, pastor Adriano? Forte, né, Fábio? Demais. Forte no contexto histórico, a gente olhando para ali, para o profeta Isaías, mencionando algo tão forte como esse já, profetizando a dificuldade que o próprio Cristo passaria de trazer esta palavra, né, de trazer essa palavra do reino. E quando a gente olha para a época, né, para o próprio contexto histórico, para a gente hoje, a gente olha até mesmo com a facilidade, né? Você olha para as palavras de Jesus naquele contexto, naquela época. Sim.
para hoje, para nós que já estamos habituados com a Bíblia, com essas palavras que a gente já somos acostumados a ouvirem, proferirem, para nós é fácil. Mas para Cristo, naquela época, que eram palavras duras e difíceis, rapidamente a gente consegue trazer aqui o entendimento de quem deu crédito à nossa pregação, quem deu crédito à palavra de Cristo naquele tempo, né? Isaías ali trazendo como um profeta messiânico, trazendo, né, já daquele tempo, exatamente essa dificuldade que seria para o próprio Cristo, né, trazer esta palavra do reino, que para eles naquela época era de difícil interpretação, eles não conseguiam entender bem qual era a proposta de Jesus, aquilo que a gente estava conversando ali atrás. Mas, Fábio, voltando aqui rapidamente, só para valorizar as suas palavras, eu fico muito assim, isso você falou a respeito da sua programação. Eu até parabenizo aqui a sua persistência, né, a sua insistência, juntamente com o apóstolo Sam, porque é igual a gente estava conversando, são poucas pessoas que têm essa fibra, que têm essa determinação, né, de falar, não, eu vou continuar. A gente vinha conversando no caminho, você falando para mim os dias difíceis que você veio para cá, de tentar subir num dia de chuva, ou talvez pegar um trânsito intenso por várias dificuldades que se tem, são vários percalços no caminho da gente. É verdade. Mas se a gente for analisar bem o começo, né? Porque às vezes eu fico olhando e pensando, a gente tinha aqui um programa há 2 anos atrás, né, que é o programa que tínhamos juntos, o apóstolo Sam. Sam Publicidade naquela época. Na Sam Publicidade, lembra? Exatamente. Sam Publicidade do que? 2 anos e... eu acho que quase 3 anos já, eu acho que uns 2 a 3 anos atrás. Quase 3 aí. anos, 2 e alguma coisa. Aonde estávamos ali o apóstolo Gilmar, né, o apóstolo Sam e eu. E a gente ali naqueles debates que... Foi a primeira vez que você veio na... Isso, ali foi uma experiência inicial, meus queridos, que Deus tem tocado ali Gilmar, pastor Adriano e apóstolo Sam. Foi uma construção de um novo projeto que Deus foi revelando. Mas antes dessa revelação de Deus acontecer, Deus ele criou ali uma espécie de uma comunhão, né? Verdade. Uma comunhão, e ali tínhamos uma grande, acredito até hoje, uma liberdade de expressar, não a questão conhecimento, mas expressar o que Deus te deu. Deus te deu o quê? Me deu uma palavra. Deus te deu o quê? Ele me deu um ensino. E então você pega esse ensino, a sua palavra, e compartilha, né? Não leve só para você, compartilha, porque talvez o colega, o irmão do lado está precisando daquela palavra. Imagine as pessoas assistindo do outro lado, né? Que a gente não sabe a situação de cada pessoa nesse momento. Deus conhece todas as coisas, não é verdade? E foi muito rico aquele nosso início, porque nos trouxe uma visão de reino, né? A gente falava muito naquela época, seja um evangelista virtual, né? Uma linguagem até moderna, né? Seja um evangelista virtual, compartilhe esse projetinho, esse programa. Os temas, né? quentes. Tinha uns temas muito polêmicos, né? Eu fico feliz, evangelista Fábio, te parabenizo pela persistência. Hoje a gente vê o amadurecimento, né? O estúdio completamente diferente, e vejo também o crescimento, né, do programa. Então eu quero desejar aí a você aqui, em nome da Nova Jerusalém hoje, né? Naquela época a gente estava ali ainda a Jerusalém ainda não estava... Nação Jerusalém. Né? Tava meio paradinha, mas hoje está aí de volta. Então assim, eu quero te parabenizar em nome da nossa igreja, em nome do bairro onde a gente reside, né? O bairro Sítio Jaraguá, e parabenizar a sua programação, a sua persistência. E eu sei que em nome de Jesus o programa Momento Bíblico ainda vai muito longe. Eu acredito que a terra ainda vai ouvir falar dessa programação, e também do projeto, né, Sun News. Sim. Então, é isso aí. Porque eu agradeço, sou muito grato pelas suas palavras, pastor, porque
nós conhecemos, nós sabemos. E coisa boa é, meus irmãos, quando nós ouvimos palavras boas de quem a gente conhece. É verdade. Porque são palavras sinceras, são palavras verdadeiras que saem do coração, né? Sai de uma mente abençoada. Agora, quando recebemos muitos incentivos e palavras de pessoas que a gente não conhece, é um pouco duvidoso em certa parte, porque você não conhece a vida da pessoa, a índole, se aquilo é realmente um desejo de crescimento. Então eu louvo a Deus, pastor, porque Deus tem colocado pessoas abençoadoras para estar sempre do nosso lado e apoiando esse trabalho aqui. Porque esse trabalho, eu já disse várias vezes em outros programas e em outros temas, né? Eu já disse várias vezes, esse trabalho não pertence ao Fábio Vladimir. Esse trabalho não pertence à TVS Sun News. Sim. Esse trabalho pertence a Deus, que estabeleceu e plantou essa semente para ser dessa forma. Porque esse trabalho, pastor, é para levar o reino para as nações, é para levar o reino para as vidas que às vezes, nesse momento, tem apenas um celular, uma televisão, um dispositivo para poder assistir esse programa e às vezes não consegue nem estar numa igreja, poder se locomover por um culto. Então tem essa possibilidade, essa ferramenta que Deus proporcionou para você ouvir algo de Deus sobre a tua vida. Então esse trabalho, o foco desse trabalho é isso, é alcançar as vidas, alcançar pessoas que às vezes não pode ter a condição de ir lá na Jerusalém, ou ir na Remanescente, ou na igreja onde você mora, a igreja perto, porque às vezes a pessoa não tem as condições físicas, né, de estar. Mas você tem ali quase todo mundo. Qual é o ser humano hoje que não tem um celular, né? Uma conexãozinha aí. Então tem essa possibilidade. Por isso que é rico o compartilhamento, para que você agregue pessoas para ouvir algo de Deus. Nós já estamos vendo um mundo tão violento, né, pastor? Um mundo cheio de criminalidade, tão coisas ruins acontecendo. E quando você pega um momento de ouvir algo de Deus, a nossa alma se alegra, nosso espírito ele se alegra e se enche do alimento que vem da parte de Deus para a nossa vida. E quando Jesus, pastor, aqui em Isaías, no tema, né, ele tinha esse foco. Ele tinha qual é a missão de levar a palavra, a semente, porque Jesus ele sempre dizia: a minha vontade, minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E quando você faz a vontade de Deus que te enviou, acontece que nem aconteceu com Jesus. Ninguém acreditava, como o senhor falou. Ele tinha um descrédito de muitas pessoas. Será que hoje, né, em cima disso, vamos pensar aqui na questão Cristo, será que Jesus hoje no mundo ainda é algo, ou então um ser divino, um mestre que ainda é muito envolvendo muitos incrédulos, né, descrentes sobre a sua palavra, o seu jeito de ser, os seus ensinamentos que deixou? Hoje a gente pode analisar que será que Jesus hoje, ainda sendo o Senhor, né, ainda Sim. é muito descredibilizado, né, muito refutado na forma do conhecimento das pessoas. E aí, mas é Jesus, é religião, aquela coisa. E aí a gente vai vendo, porque quando ele fala sobre ele, a quem acreditou sobre ele, a quem cresceu o braço do Senhor, pastor, olha só, que coisa muito envolvente. Fábio, a gente pode dizer que eu posso até usar a própria ferramenta aqui na situação, em cima do tema que a gente está conversando, né? Como eu havia falado anteriormente, Jesus, ele quando vem, ele encontra uma dificuldade, certo, né? Porque Jesus ia se deparar com a religiosidade da época, os costumes, e Jesus as palavras que são trazidas por Cristo, se traz um impacto, né, naquela época muito grande. Então muitas pessoas se deparavam com aquela palavra e muitos deles não aceitavam. E quando a gente olha para os dias de hoje, a gente percebe a mesma dificuldade, mas agora
em um aspecto diferente. Entendi. Porque nós temos hoje tudo para um mundo que é inteligente, não é mais um mundo globalizado, porque naquela época a comunicação se era difícil. Hoje, você acabou de falar, nós temos aí meios fáceis de se achegar até o ser humano, até um homem, até a mulher. E a dificuldade que hoje a gente está vendo é aquela que você acabou de falar. A gente tem aqui uma ferramenta, temos uma programação abençoada. Se a gente for reparar, existe bastante pessoas que estão conectadas, mas a dificuldade é das pessoas exatamente fazer o que você falou. É simplesmente compartilhar, é simplesmente dar um ok. Porque quando é para as outras coisas, você vê para onde a gente está indo, né? Qual o caminho que a gente está indo aqui. Então, quando é para as outras coisas, tem um comediante aí, que eu não vou citar nomes aqui, mas esse comediante que veio do nada, você vê que é uma coisa assim, muito... chega até a ser bizarro, né? Uhum. E veio do nada, e hoje esse comediante, que fica ali no interior de Pernambuco, ele tem mais de 4 milhões de seguidores. Então, quando é coisas cômicas, né? quando são comédias, coisas naturais, exatamente. Então, a gente vê que se tem um crescimento, mas quando se trata de uma ferramenta onde se prega a palavra de Deus, onde se leva a palavra de Deus, você que está em casa assistindo, você que está com seu aparelho de celular, nós temos dificuldade. Você tem dificuldade porque você pega o celular, você assiste, mas tem muitas dessas pessoas que estão assistindo que não ajudam, não se inscreveram, não compartilham, não dão lá o seu joinha, que sabem que isso hoje em dia é uma ferramenta para o crescimento do canal, né, para o crescimento do próprio evangelismo. Existe hoje várias maneiras de se evangelizar, sim, né? Sim. E essa é uma delas. O mundo está se atualizando e a forma de você alcançar as almas precisa também se atualizar. Digamos que é que nem, vamos trazer à tona que nem aquele conceito que nós falávamos 2 anos e poucos lá atrás, né? Na época que era Ação Publicidade TV, a gente fala, seja um evangelista virtual. Exatamente. Poderíamos dizer hoje também a mesma coisa, seja um missionário virtual. O que é missionário virtual? É isso aqui, você está divulgando, você está compartilhando, você está sendo um missionário virtual, né? Aonde muitas das vezes você não pode chegar presencialmente, mas o vídeo chega. Exatamente. O vídeo chega, o dispositivo já está na mão da pessoa e o vídeo chega, e aí Deus trabalha. A bênção de Deus acontece porque Deus trabalha e fala no íntimo da pessoa ali, a qual ela precisa ouvir e sentir algo de Deus. Então, a força é essa, né? A união, Cristo, né? Não tinha naquela época, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nenhum tipo de comunicação social, né? Não tinha nada. O que ele tinha? Ele tinha a voz e o Espírito e o poder. Mesmo assim, ele era rejeitado por causa das suas falas, do seu jeito, né? Da sua forma de ser, da sua forma de ensinar, da sua forma de curar, de salvar, de mudar vidas. Exatamente. E isso incomoda o inimigo das nossas almas, e incomoda também certas pessoas também que não querem ver o crescimento do reino de Deus. Mas quando nós queremos ver o crescimento do reino de Deus, pastor Adriano, nós somos abençoados por esse querer. Aí entra aquilo que eu disse, pequenas coisas. Eu quero que o reino seja grande, próspero. Quando eu desejo, essa intenção produzida já faz com que eu seja abençoado, porque já vai produzir em mim algo novo, um renovo, algo crescente. Exatamente. Isso muda o caráter das pessoas, muda o caráter das vidas, muda igrejas, né? Sejam igrejas melhores. Não dizer, eu sou igreja, que nem no tema passado eu disse eu fiz uma introdução muito direta, que diz assim: as pessoas têm o grande hábito e a afirmação de dizer,
eu sou igreja de Cristo. Mas para ser igreja de Cristo, você tem que ser 24 horas igreja de Cristo. Claro. E conseguimos ser 24 horas igreja de Cristo? Aí é que tá, né? Não conseguimos. Então nós não podemos dizer que somos 100% igreja de Cristo, porque não é uma verdade, né? Por mais que tentamos e se esforçamos, mas chega um momento do dia que falhamos. Não é assim? É verdade. Evangelista, inclusive na sua fala agora, até veio aqui na minha memória algo que é muito interessante para o dia de hoje. A gente observa o versículo 1, né, do capítulo 53, a gente vê claramente a declaração de Isaías, né? E nos versículos anteriores você vai ver, que virão depois, superiores, você vê que ele se refere a Cristo, fala da sua falta de beleza, da sua pouca chamada de atenção, né? Entendi, a sua forma, né? Exatamente. Entendi. E a gente se depara ali com Cristo num contexto de difícil acesso, porque Jesus, quando ele chega, uma das primeiras dificuldades que Jesus encontra é em Nazaré, né? Que ele tem que sair de lá. Jesus vai e aonde passa a maior parte do seu tempo em Cafarnaum. Aí olha que situação que a gente pode colocar aqui. Jesus encontrou naquele momento, naqueles períodos, dificuldade até mesmo na interpretação, né? Porque quando Jesus falava algo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você que está em casa entender. Quando se fala da ceia, Jesus diz assim: olha, você precisa comer minha carne e tomar o meu sangue. Isso naquela linguagem ali, naquela época, era um impacto. As pessoas vão olhar para aqui e vão falar: poxa, ele é canibal? Porque a interpretação é direta. Era exatamente. Era direta. E aí você olha, Fábio, a dificuldade que Cristo teve para implantar, né, esse reino. E você olhar para as pessoas, exatamente você vem aqui para a pergunta, né, de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Quando você olha para os dias de hoje, você diz assim: hoje a gente não tem a dificuldade de Jesus, né? A gente não tem aquela dificuldade de trazer o evangelho com tanto impacto como era naquela época. É verdade. Mas o problema de hoje é o seguinte: quem é que está levando? Posso acrescentar? E como está sendo levado? E como está sendo levado? Porque isso faz com que a forma de entrega pode produzir outro tipo de resultado. Sim. Então Cristo se apresentou, para uns teve uma visão e para outros uma outra visão. Visões distorcidas, sim, visões aceitáveis e visões apreciáveis. Para alguns, Cristo hoje na igreja, será que a gente podemos dizer a sua forma, modus operantes de Jesus Cristo na igreja do Senhor no século 21, com toda essa pós-modernidade, né? Cristo hoje, se ele aparece na igreja e ele determina certas coisas na igreja, como ele agiu nessa época antiga aqui, será que hoje muitas pessoas acreditariam? Aí que entra a questão, né? Se Jesus fizesse a mesma coisa que ele fez lá no passado, de cuspir no chão, fazer um lodinho lá e colocar nos olhos de um homem cego e mandar: vai lá no tanque se lavar. E aí? Como é que fica essa interpretação hoje, né? É a questão da crença. Porque todo mundo fala: eu creio, eu acredito em Jesus, creio na tua obra, creio no teu poder, creio na tua palavra. Mas a forma de como é produzido a bênção, o milagre, assusta algumas pessoas. Não é verdade? Assusta, exatamente. Então Jesus, a sua forma física e a sua forma de ser, já assustava algumas pessoas. Exatamente, né? Os judeus principalmente, achavam que Jesus tinha que ser o quê? Um grande líder,
ou queriam transformar um Jesus político, um Jesus, um Libertador. grande libertador, mas do jeito deles, em relação material, né? Não do jeito deles. Exatamente. Então já entra aqui a descrença, Uhum. já entra aqui a falta de aceitação de como ele realmente é, né? E isso é igual hoje, né? Será que a gente pode pegar essa questão hoje e falar assim, olha, temos aí uma situação no nosso meio em que envolve de um jeito, as pessoas vêm na igreja e se envolvem de um jeito, mas nem todo mundo é aceito. Nem todo mundo é aceito. Por que não é aceito? Porque não é aceito da sua forma de ser. Exatamente. Entendeu? Será que vivemos uma época assim em que, quando falamos quem deu crédito à nossa pregação, quando ela é transmitida como vida, ela é a carta aberta. Sim. Jesus transmitiu a sua carta aberta, porque ele foi como ele era. Ele não mostrou ser indiferente Sim. do seu jeito de ser. Ele não mostrou ser indiferente da sua forma de falar, né? Até porque Jesus, ele não teve acepção de pessoas. Até porque Jesus, ele disse: a todo aquele que vim a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O único que tem poder de lançar fora é o ser humano, envolvido com uma mente, né, ruim, e lança fora. E quando nós falamos dentro do contexto igreja, pastor, aí entra numa questão muito complicada e muito direta, porque as pessoas, será que hoje as pessoas estão amando? Estão crendo na pregação, na apresentação de que se vê e de que se ouve do seu próximo, no seu próprio âmbito de adoração, né? Nós estamos na sala da adoração, chamado assembleias de reunião. E quando nós estamos diante da sala da reunião, será que todo mundo está se aceitando uns aos outros? Será que todo mundo está realmente acreditando nas palavras que estão sendo pregadas nas igrejas? Vamos falar aqui igrejas, né? Claro. Que seria reunião espiritual. Será? Mesma coisa Jesus, né, pastor? Mesma coisa Cristo. Aí quando o senhor falou do Hebreus, né, capítulo Hebreus, o que diz Hebreus aí? Hebreus capítulo 3, verso 3, né, que diz: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Olha aí. Uma pergunta aqui, né, do escritor. Você falou Hebreus, né? Hebreus. Desculpa, Hebreus 4, 2, né? Que diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviam. Aí você pega também, pastor, esse 53, de capítulo 53, Isaías, versículo 2, que nós vai transcorrendo e dizendo que a Bíblia diz que porque cresceu nele um renovo, e diante dele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura que o atraísse. Aí entra nesse versículo o olhar humano que olhava a Jesus e não atraísse, porque Jesus ele não atingiu a aprovação de algumas pessoas no seu ministério terreno. Sim. Né? Traz para o contexto de hoje em dia, pastor. Traz essa visão para os momentos atuais. Nós estamos num momento de ajuntamento espiritual, né? A igreja e tal, sim, culto. Mas nesse ajuntamento espiritual, será que todos nós estamos diante de uma esfera de aceitação? Então, aí que é o negócio. É aquilo, né, evangelista? Veja bem, a palavra fala de crédito. Quando nós vamos a uma loja, a um banco, em busca de um crédito, nós somos analisados. Para alguém passar para mim um crédito, eu preciso analisar bem essa pessoa e saber bem quem ela é. O problema do nosso século presente
é que como a igreja ela tem se comportado para que as pessoas a olhem e lhes dê crédito. Entendi. Qual que é o comportamento, o testemunho? Porque o que gera a incredulidade é exatamente quando você, por exemplo, você quer passar alguma coisa para alguém e você não tem esse crédito para passar alguma coisa para esse alguém. Entendi. Então, eu acho que hoje em dia, se naquela época Cristo se deparava com uma interpretação difícil para se passar para o povo judeu, né, para o povo que o acompanhava naquela época, eu acho que nos dias de hoje a gente tem exatamente o que Isaías está falando aqui, né, em relação ao crédito. Porque para você ter crédito, tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. E aí é que está. Então, eu preciso ser aprovado, mas provado por quem, né? Aí que está o segredo, né? É melhor ser provado por Deus do que ser provado pelos homens. Por quê? Porque Deus tem misericórdia, né? Deus tem compaixão, Deus tem amor, Deus tem perdão, Deus nos conhece, o nosso íntimo, intenções do nosso coração. E os homens não. Os homens muitas vezes é aparência. Não é verdade. Aconteceu com Cristo. Quando Jesus ele fazia os milagres, ele era legal, né? Ele era bacana, ele estava ali, da turma. Sim. Né? Ele era o Senhor, ele era o mestre, ele era tanta coisa que alegrava o povo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele disse que o povo buscava ele por causa de comida, por causa de milagres, por causa de bênçãos. Mas poucos queriam ouvir a palavra. Exatamente. Poucos queriam ouvir a palavra de Deus. Então, o alimento principal, a bênção, é a mensagem pregada, mensagem da salvação. Mas as pessoas que escolhiam um tipo de vitória. Sim. Mesma coisa, se a gente for analisar diante de todo mundo que vem para... aquilo que Deus, a Bíblia diz, muitos são chamados. Exatamente. Mas Deus tem compromisso com os escolhidos. Porque o chamado pode ser convertido a escolhido. Né? O chamado ele pode se dar a conta e abrir os seus olhos e ser um povo escolhido, e não ser apenas o povo dos chamados. Claro, é verdade. E Jesus ele estava construindo isso. Ele foi construindo para que não olhasse apenas pelas aparências. Sim. Mas olhasse por aquilo que representava. Então é importante quando nós olhamos para as pessoas e não veja apenas as aparências, mas veja o que representa. É verdade. Coisa boa é quando você está dentro do mundo evangélico, do mundo cristão, e contempla Cristo na vida das pessoas. É verdade. Isso é maravilhoso, né, pastor? Coisa linda, coisa gloriosa, né? E Jesus ele foi dessa forma. O povo não contemplava um Cristo divino, porque olhavam pela aparência. Sim. Né? Olhavam por as palavras que ele pregava e aquilo que eu queria ouvir, e não aquilo que eu precisava ouvir. Claro. Isso faz a diferença, né, pastor? Principalmente na igreja do Senhor. E é o que é importante, né, Fábio? A gente fica pensando que é muito importante trazer. É verdade. É como o próprio Isaías fala, né? Quem deu crédito? E quando a gente ouve, quando a gente escuta essa pergunta, porque que Isaías faz, quem deu crédito à nossa pregação? Quando eu olho para os dias de hoje, a gente fica focado ali, a gente fala assim, poxa, eu estou focado aqui em Cristo, né? Porque Cristo ele é o homem que traz isso, né? Você olha para Cristo, e você comentando aí há pouco, a gente olha para o primeiro impacto que Jesus traz, né? Por exemplo, Jesus ele vem na simplicidade, como o próprio Isaías menciona mais à frente. É verdade. Ele vem na simplicidade. É o primeiro impacto que você vê, porque quando se fala em Messias, eu espero um rei, eu espero um homem coberto de ouro, um grande líder, né? Um grande líder, um homem que vem encarar de frente o Império Romano, resolver os problemas. Exatamente. Certo.
Quando você se depara com Jesus nascendo em uma manjedoura, eis aí já uma das primeiras dificuldades, que você olha para o povo, esse que é o nosso rei, com aquele olhar de menosprezo, né? Esse que é o libertador. Então, tanto que alguns que se aproximam de Cristo se decepcionam, e até mesmo na morte de Jesus, quando Jesus morre, algumas pessoas se decepcionam. Poxa, mas não era ele o libertador, né? Não era ele E de repente eles começam a entender no processo da sua morte, da sua ressurreição. Eles começam a entender o ministério de Cristo. Entendi. E eles começam a entender o que Jesus quer passar, o que Jesus trouxe, o que Jesus queria passar. Que tanto que hoje bate, ecoa aí no mundo até hoje. Eu estava vendo hoje uma reportagem a respeito do cristianismo lá no Egito. Então, ou seja, o Egito, se você for olhar, é um país que é praticamente quase 100% muçulmanos, né? Mas mesmo assim, em alguns lugares ainda ecoam o cristianismo. Estavam mostrando ali o local onde Jesus ficou. Certo. E o apresentador, quando entrou ali naquela caverna, que hoje tem uma igreja, né? Quando ele entrou ali naquela grota, ele falou assim: olha, eu estou sentindo aqui uma energia diferente. Para ele, uma energia diferente, né, Fábio? Para nós não. Para nós, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Por quê? Um marco, né? Porque, Deus, poxa, aí você começa a perceber, você começa a olhar para o tempo e dizer: poxa, olha o que Jesus enfrentou. Mas hoje, quando a gente olha para os dias de hoje, você olha para essa passagem de Isaías e fala assim: poxa, o que eu... Na verdade, eu faço uma pergunta, né, para os ouvintes que estão nos ouvindo aí: o que eu tenho que fazer para ter esse crédito, para levar essa palavra? Porque para você levar essa palavra, você precisa ser uma pessoa completamente preparada para isso. É como a própria Bíblia vai nos ensinando depois. Porque depois de Cristo vem Paulo. Nos seus livros, Paulo traz todas as explicações da maneira correta em que a gente deve se aplicar para poder se preparar para levar essa pregação. E aí, como que o mundo vai dar crédito para você? De que forma que eu tenho que me comportar para que o mundo me dê crédito e a minha palavra possa ter poder, assim como teve a de Cristo? Certo. Até porque todas as tarefas da nossa vida, pastor, tem que ter preparação, né? Tudo que se envolve em um crescimento tem que ter uma preparação antecipada para produzir, né? Então imagine a palavra de Deus. É uma preparação porque é um assunto espiritual. Claro. Né? E por ser um assunto espiritual, você não está falando de si, você está falando de Deus, né? Então, quando você fala de si, você tem um aspecto de confiança, porque você fala de você acredita em você, claro, acredita naquilo que você já passou, aquilo que você está passando e irá passar. Agora, quando você fala de Deus que você nunca viu, quando você fala de Jesus que você nunca viu, mas pela palavra você sabe que Ele existe, você sabe que Ele age, que Ele realiza e que Ele vem no meio do seu povo de uma forma espiritual, confirmando cada vez mais a sua existência. É verdade. Aí sai toda a incredulidade, né? Sai toda a incredulidade e entra a crença na pessoa de Cristo, né? Do senhorio de Cristo e principalmente nas palavras que Cristo deixou. Mas isso é só para quem acredita, né, pastor? Só para quem Porque acredita. Tem muita gente que já leu essa palavra, mas não acredita. É verdade. Tem muitas pessoas que estão no ambiente espiritual, mas não acredita nas espiritualidades. É verdade. Não é verdade? Ele está ali, mas não acredita. É aquilo que Paulo fala, né? Quando Paulo vai estar com Silas ali, e estão um orando e o outro louvando. Isso. E de repente o carcereiro, ele vê todo aquele acontecimento, porque quando Jesus está na nossa vida, eu fico imaginando Pedro quando era discípulo e Pedro quando é apóstolo.
você vê visivelmente a mudança de Pedro. Você olha para Pedro e fala: poxa, Pedro, quando estava ali no modo aprendizado, Pedro era um homem. Quando Pedro ele passa ali pela aquela descida que houve do Espírito Santo no livro de Atos 2, você fala: poxa, Pedro dali por diante é um outro homem, Pedro. É um outro Pedro. Então, quando Paulo ele está com Silas lá naquela prisão, que Paulo ele se depara com aquele fator que acontece à meia-noite, a cadeia cai, balança, as portas da cadeia se abrem, e de repente o carcereiro ele olha para aquilo com toda a intensidade e pergunta: poxa, o que é isso? Que poder é esse? E aí é quando Paulo diz para ele: olha, crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aí é que está. Que tipo de crer é esse? Um crer sobrenatural. Não é um crer, né? Aquele comum, crer que a gente... simples, né? Sobrenatural. E até então, da mesma forma que o senhor fala de Pedro, me fez lembrar a oração da igreja, orando para que Pedro fosse liberto, né? Lá na cadeia, né? Na prisão. E o interessante é que o povo estava orando, mas estava crendo. Mas tinha alguém que estava mais crendo. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem alguém que estava mais crendo. Porque quando Pedro chegou, né, caiu todo aquele processo de libertação. E quando ele foi lá no local de reunião, na casa, teve alguém que: não, Pedro não pode estar aqui. Mas você não estava orando? É verdade. Como é que você faz uma oração e você também não acredita no resultado da oração? É verdade. Né? Então a oração e palavra, elas caminham junto. Eu creio na palavra de Deus, mas você crê na oração? Na sua oração? Você confia na sua oração? Não é? Interessante. É as ações. Eu trouxe um ensinamento terça-feira na igreja, muito envolvente a isso. As ações do Espírito Santo, baseado naquilo que nós somos perante a Cristo, né? A representatividade do Espírito Santo na nossa vida por causa de Cristo. Aí Cristo, ele age, pastor, por causa do Pai. É verdade. Aí fica os três, sabe? O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na nossa vida. Por quê? Porque você está envolvido e crendo na sua oração. É verdade. O povo está orando, mas quando apareceu a bênção, será que foi mesmo? Entendeu? Pedro está na porta, não. Tem gente que é assim, né? Ele ora, pede, aí Deus vai lá, faz. E será que foi de Deus mesmo? Então, houve o que? Uma descrença. Descrença. É uma né? incredulidade. Olhou pela aparência. É verdade. Pede, e engraçado que você está pedindo, o motivo da sua oração é exatamente aquele, e de repente, quando a bênção bate na porta. Será que veio? Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Então, se eu oro pelo sinal de Deus, eu preciso estar preparado, como o senhor falou, preparação para receber. Exatamente. Como é que eu vou fazer algo para Deus, ou algo que eu acredito, se eu não acreditar também na preparação? Se a igreja ora, se você ora, você crê no resultado da oração, ou não? Claro. Né? Então, quando você crê na oração, você desperta, acredito eu, pastor, que você desperta em nós um sentimento sobrenatural. Não é? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Como que eu acredito que isso aconteça na minha casa? Primeiro eu tenho que acreditar, né? Primeiro eu tenho que acreditar na oração e na palavra. Aí quando eu acredito na oração e na palavra, julgo eu que eu tenho que envolver nessa crença. Sim. Não é verdade? Com certeza. E quando nós envolvemos nessa crença, aí há o que? Uma entrega. Aí Deus se agrada, porque eu estou entregue a Ele, envolvido a Ele, envolvido na palavra da verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aí há uma produtividade, né? E crescimento. E aonde está um crescimento, aí Deus ele vai regando, né? Exatamente. Regando esse crescimento, aí vai a bênção de Deus acontecendo. Aí o sobrenatural de Deus que vai acontecendo na nossa vida, você já vai ter um outro modo de interpretação, né? Não há uma estranheza.
Aí os descrentes aqui de Isaías 53, pastor Adriano, deixaram de acreditar mais em Cristo porque não estavam com os olhos abertos no sobrenatural. É verdade. Você vê, né, evangelista, que os próprios discípulos andavam com Jesus, mas eles se surpreendiam. É por isso que Cristo ele cria um processo, né? É verdade. Jesus Cristo vai criando com toda a sua sabedoria, com toda a sua onisciência. Jesus vai criando, porque você vai olhar lá no momento em que o próprio Pedro, né, ele representa ali, quando ele está andando sobre as águas, ele representa aquela pouca fé, né, que eles tinham ainda. E quando eles estavam no barco, quando veio a tempestade, quando Jesus ele manda acalmar a tempestade e manda o vento cessar, os discípulos eles olham e falam: poxa, quem é esse homem? Então eles andavam com Jesus, observavam constantemente o poder de Jesus, porque a gente fica pensando, poxa, olhando aqui para o lado, vamos nós pentecostais aqui, né? A gente olha para um lado e fala: poxa, você imagina que eles estavam com Jesus, a gente tem a essência de Jesus aqui, a gente está na igreja, de repente a gente sente aquela presença gloriosa, a gente está em casa, às vezes a gente sente aquela presença, e eles estavam presentes com Cristo em carne ali, e ainda assim tinham essa dificuldade, né? Porque você vê, poxa, quem é este? Quem é este que até o vento obedece, que até o mar o obedece? Então você vê que por ali você já sentia, né, a própria dificuldade de Cristo de trazer aquilo ali, porque era uma diferença muito grande, porque a gente, quando Abraão, o período anterior, né, de Cristo, a promessa era uma. Deus ele chama Abraão, vem cá, tá vendo isso aqui? Eu vou te dar tudo isso. Promessa terrestre. Sim. E até então o homem ele está ligado naquilo. É o que ele está vendo, né? O que ele está vendo. O que ele está contemplando. Chega lá Abraão, Isaac, Jacó, vem José, entra no Egito, Moisés tira, vem a sequência daquele povo, entra o período monárquico, a gente olha para a história, entra o período dos reis, e a gente vê o povo sempre com aquela história, departamento, terreno, espaço, terreno. Quando Jesus Cristo chega, ele chega com uma ideia diferente. O meu reino não é aqui. Ele vem com uma visão sobrenatural, celestial. Você imagina? Acima de todas as coisas, né? Acima do que é visível aos nossos olhos. Aí por aí você já olha e já fala: poxa, como que seria? Porque, poxa, para qualquer homem seria impossível isso. É como você chegar aqui na Terra hoje, até que hoje já tem, e chegar assim: olha, eu tenho um projeto para você, mas não é aqui na Terra, é lá em Marte, é lá em Júpiter. O cara vai olhar para você e falar: você é louco. Você está louco? Que lugar é esse? Não é? Aí Jesus vem e traz essa proposta. Agora imagina, que dificuldade para você alcançar ali pessoas que vão olhar para você e vão dar crédito à sua palavra. E é interessante que a proposta de Cristo é uma proposta, quando ele fala de lugar, ele fala de uma proposta de um lugar desconhecido ao conceito humano. Sim. Né? Desconhecido na ciência, mas é conhecido no mundo espiritual. Sim. Né? E quem revela partes desse lugar desconhecido do conceito humano e científico é a própria palavra de Deus. Claro. Se Cristo ele revelou que haveria e tem um lugar. Sim. Lugar santo, um lugar que haverá moradas eternas para aqueles que estiverem com Ele. Não é assim? Sim. Só que, para eu acreditar que existe um lugar onde eu não sei onde fica, aonde nenhum telescópio conseguiu detectar, enxergar, nenhum satélite conseguiu rastrear, para eu entender essas coisas, só existe um caminho para eu entender: a palavra do próprio Criador. É verdade. Que se Ele criou a cidade, um local, um lugar para estar concedendo para aqueles que venceram este mundo
por amor a Cristo, venceram este mundo por causa dessa palavra que fala de salvação, então esse povo estão aptos para receber a morada eterna. Aí você abre um parênteses e entra na palavra preparação, ou seja, o povo hoje está se preparando, ou tem que se preparar, né, para conseguir o passaporte ou aptidão para estar na cidade eterna. Mas não é pelos nossos méritos, não é pela a intelectualidade humana, não é pela condição financeira, mas é apenas uma coisa que nos dá o direito de ir para essa cidade, esse lugar que Jesus tanto fala aqui nessa palavra. Sabe o que significa, pastor? Uma palavrinha só, chamada entrega. É verdade. Entrega os teus caminhos, entrega a tua vida, entrega os teus pensamentos a Deus por meio do teu filho, e aí você está escrevendo uma nova história de vida e o passaporte para o reino celestial. Pedro, no seu momento de crença, que Jesus estava ali, né? Jesus estava curando, estava salvando, libertando, repreendendo os demônios, estava tudo beleza. Sim. Tudo lindo e maravilhoso. Jesus está aqui, nenhum mal nos toca. Mas quando Jesus foi ao Pai, e agora? Talvez eles ficaram se deparando ali, tudo com medo ali na casa, no quartinho entre os apóstolos. E o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para a velha vida? Vamos ser o que nós éramos antes? Vamos ser o que nos dava prazer lá no mundo? E aí, um foi tentar fazer uma velha vida, Pedro voltou a ser pescador, né? Voltou a ser o velho Pedro, né? Que viu tantas maravilhas, tantas coisas boas, e aí ele começou a perder a sua crença. Mas que bom que Jesus apareceu, né, pastor? E aí deu vitória para ele e fez ele entender e enxergar que o chamado na vida de Pedro e o chamado na nossa vida é muito mais do que nós possamos enxergar pelos nossos olhos, né? Contemplar as coisas humanas, materiais, que enche os nossos olhos, né? Enche a nossa mente de alegria, mas a verdadeira alegria e o verdadeiro amor é estar com Deus na vida, estar com Cristo, ser aprovado. Isso, que coisa boa, ser aprovado por Deus. E aí você anda tranquilo porque você está sendo aprovado por Deus 24 horas, né? No seu modo de viver. Amém? Que coisa boa os irmãos aqui, muita gente aqui, hein? Muita gente conosco, né? Aqui, quase 500 pessoas aí nos assistindo. Deus abençoe a todos. O chat aqui tá uma maravilha. Tem muitas pessoas comentando de oração. Que Deus abençoe a todos aqui. Se eu falar o nome de cada um, vou estourar o tempo aqui da programação, né? É muita gente aqui. Louvado seja Deus por você estar conosco. Nação Jerusalém tá aqui, hein? Tá aí, o pessoal tá aí. Pastor Luiz Miranda tá aí assistindo. Nação Jerusalém. Fala pro povo aí onde que fica a igreja, pastor. Pastor, a nossa igreja ela tá localizada no nosso bairro, o bairro mais badalado, né? Sítio de Jaraguá. Na avenida, a rua principal, né? Vamos dizer assim, a rua que atravessa o bairro praticamente. Atravessa, né? O bairro, faz aquela... entra e quase sai no mesmo lugar. Isso, ela faz uma volta toda e está ali localizado ali na Paulo Arentino. Que número? 880. Do lado da escola ali, Papa João Paulo. Isso. Para quem não conhece, bairro Sítio de Jaraguá, dá um Google aí que você vai saber. Tá bom? Colocar no Google você acha. Isso. Tem uma pergunta, um contexto aqui interessante que o Oman Teixeira disse. Olha que o profeta Isaías diz sobre o capítulo 53, que é a base do tema, do contexto da vinda do Messias, assim suas promessas, porém hoje em dia as pregações são bem diferentes, realmente. Nossa, bota diferente. Olha, você falou uma coisa muito interessante aqui, o Oman Teixeira, né? Há certas pregações que eu mesmo não dou crédito mesmo. Por quê? Porque não passa pelo nosso crivo de aprovação. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, né, pastor? Você não absorve qualquer coisa. Não. Você sabe de onde é a essência e a revelação, de quem está transmitindo, a forma da transmissão. E isso e dá a interpretação que ou ela veio de Deus, ou ela veio do homem, ou ela veio do inimigo. Sim.
né? Aí já entra também no outro campo chamado discernimento, né? Sim. Discernimento que é um dos dons do Espírito Santo e é bênção de Deus. E é interessante que não existia sobre ele nenhuma feição de aprovação. Só quem estava com ele. É a mesma coisa hoje. A palavra de Deus hoje, no mundo que nós vivemos, ela traz rejeição. Por que ela traz rejeição? Porque a palavra de Deus, ela nos conflita. Ela nos enfrenta nossos conceitos humanos, para que saímos de uma naturalidade e adentramos na espiritualidade do Pai. A palavra de Deus, ela nos leva a isso, ela nos remete a isso. Verdade. E quando nós somos remetidos dentro dessa questão, sair do mundo natural e entramos no mundo espiritual, aí vem oração, aí vem palavra, leitura da palavra, aprender dele, estar com ele. Por isso que Jesus disse: aprendei-vos de mim, que sou manso, humilde de coração. Então, quando eu aprendo isso com Jesus, eu sou uma pessoa melhor. Por que o mundo está assim, dessa forma de como nós estamos vivendo? Falta de Jesus, será? Não. Falta de Deus? Falta da palavra? Outros julgam que é problemas sociais, problemas governamentais. Mas olhando para o contexto espiritual, falta de Deus, né? Mas Deus não está na terra, Deus não está no mundo, Deus não está nas igrejas. Então o que está acontecendo? Está faltando Deus ser mais apresentado. Exatamente. Está faltando Deus ser mais transmitido para as vidas através das palavras. Falta ceifeiros. O campo é grande. Ceifeiro está faltando, né, pastor? Trabalhadores do reino. Que trabalhem com profissionalismo. E preparação. Preparação. Tem que estar preparado para ser um ceifeiro. Exatamente. Meu Pai, ajuda-nos. Além disso, né, pastor, temos essa dificuldade de ter um campo que precisa de trabalhadores, e muitas das vezes os trabalhadores que aparecem são trabalhadores que não têm preparação. E o comentário aqui do Oman. O Oman está dizendo que agora ele revelou quem ele é. Eu conheço. Conhece? O evangelista Ricardo. Já teve aqui uma vez num dos programas aqui do Momento Bíblico. Sei, seu Ricardo, conheço. Nosso amigo lá, Belém, né? Ali do Brás. Rio d'Água, lá no Brás. Sei. Então, quando o problema é exatamente o que o nosso amigo comentou aqui, né? É aquilo que a gente havia falado no princípio. O problema a quem está levando esta palavra. Porque, como foi falado aqui, hoje em dia é difícil o mundo hoje olhar para a igreja e dar crédito à pregação ou à palavra daqueles que estão ministrando, exatamente pelo motivo de quem está passando essa credibilidade, né? Hoje em dia você vê aí, entrando aqui você vê muitos maus testemunhos, você vê muitas pessoas que não levam a sério a sua obra ou a sua vida ministerial, e acabam, você vai lá fora, quando você vê muitas das vezes as pessoas que elas criticam, né, que elas falam exatamente, poxa, ser crente como fulano, ser crente como cicrano, então assim, é exatamente isso. É quando a empresa ela te prepara o funcionário para que esse funcionário a represente. A empresa vai falar: poxa, eu quero alguém que tenha uma boa representação, uma boa reputação. A mesma coisa é o evangelho do Senhor, né? Sim. Quem é que está levando o evangelho? Como esse evangelho está sendo levado para que ele seja acreditado pelas pessoas, né? Então, eu pergunto a você que é ouvinte nesta noite, aí quase 500 pessoas aqui nos assistindo, de que forma que você tem levado o evangelho, de que forma que você tem pregado esse evangelho, de que forma que as pessoas estão te olhando. E aí eu te pergunto, estão dando crédito ao que você tem falado? Esse que porque se você tiver, evangelista Fábio, hoje, uma forma, uma maneira de que as pessoas possam olhar para você e dizer: poxa, eu dou crédito no que o Fábio fala porque eu conheço a vida dele. Eu dou crédito para o que o apóstolo Sam fala porque eu conheço a vida dele. Então eu ouço, porque a gente ouve quem a gente acredita. A gente ouve a quem a gente confia. Sim. Não é verdade? Então, verdade.
muito bem falado aí pelo Oman. O testemunho é a carta aberta, né? Exatamente. A carta aberta, ela representa quem você é, as suas atitudes, sua índole, seu caráter. Isso. E o caráter de Cristo era expressar sempre o caráter do Pai, o próprio Deus, né? Da forma de como ele diz, eu e o Pai somos um, da forma de como ele diz, aonde está o Pai, eu estou nele, está o Espírito, está ali, está o meu servo. Então é a junção de como um é um para com o outro, da forma de ser, de falar, de agir. Então Jesus, quando ele agia com um propósito inicial de mostrar o Pai. Causou até estranheza para Filipe, né? Mas o Senhor fala tanto de Pai, de mostra Pai, então mostra o Pai. Aí Jesus falou para ele, mas você está tanto tempo comigo, Filipe, você não percebeu ainda? Onde está o Pai? Olha para mim que você verá o Pai. Então, é representatividade, é a mesma coisa. Quando representamos o Evangelho, estamos representando Cristo. Né? Andamos na luz, assim como Ele é a luz. E se somos a luz, as trevas não podem contra nós, porque estamos na luz, vivendo na luz, respirando a luz, sendo luz numa sociedade tenebrosa, cheia de trevas. Isso que acontece sendo uma luz é a mesma coisa que aconteceu em João, capítulo 1. Sim. A luz veio, né? O verbo era Deus, estava com Deus. Ele é a luz e veio numa sociedade de trevas. Isso é verdade. Os homens cheios de trevas não compreenderam porque os seus olhos estavam escurecidos. Tá lá. E porque não compreenderam. Mas nós, que pelo brilho e pela clareza doce do Espírito Santo nos revelou, abriu nossos olhos, nos concedeu a oportunidade e a misericórdia de enxergarmos o reino de Deus na nossa vida e o chamado, né? Dar crédito ao chamado, dar crédito à palavra, dar crédito à pregação, dar crédito à profecia vinda de Deus, dar crédito às visões vinda de Deus, dar crédito a tudo que vem do Pai, porque tudo que vem do Pai, pastor Adriano, é perfeito, é bom e é ótimo para nossas vidas. E quando temos essa visão, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, meus queridos? Vamos ficando por aqui. O tema tá bom, o assunto também, mas estamos chegando à reta final aqui do nosso programa. Quero agradecer grandemente a todos que puderam estar conosco nessa noite, nesse programa aqui, Momento Bíblico. Lembrando que quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, se Deus permitir, com mais um tema bíblico sistemático dentro do universo cristão. Pastor Adriano, reverendo Adriano, meu Deus, suas considerações finais. Eu quero agradecer a Vossa Senhoria por ter lembrado da gente aí. Quando se lembrar, quando que precisar, meu amigo, a gente está sempre aí. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Outra hora eu vou estar aqui também com o apóstolo Sam, tá ali com o seu sorriso no rosto. É benção. Muito prazer em rever. Sam, parabéns pelo novo estúdio, né? Tá lindo. Você que ainda não tem programação aqui, ou você que ainda precisa, né, fazer o seu merchandising. Quer patrocinar o programa Momento Bíblico, mostrar sua programação, seu evento, né? Sua empresa. Entre em contato aqui com Apóstolo Sam, na produção da TVS News. Eu quero agradecer aí, pastores, o povo aí que está nos assistindo, né? Quase 500, o pessoal, hein? Opa, quase. Será que bate no 1000 aí? Olha, é o tempo que não dá, mas se a gente fosse até meia-noite, acho que a gente bateria. Se o pessoal ajudasse também, né? Vamos aqui com quase 460 pessoas ao vivo aqui. Ainda está conosco, não arredou o pé não, né? Verdade. Como diz o pessoal. Tá gostando do tema aqui, ó. Acho que o tema tem sido bom, né? É. Tem quase, subiu mais um pouquinho aqui, mas o tempo está findando. Deus abençoe também. Pode continuar, pastor. Não, é só agradecer o pessoal da Jerusalém, né? Tá aqui, a minha esposa Jaqueline, tá ouvindo lá em casa. Um abraço para minha esposa, digníssima esposa. Deus abençoe. Tá, Jaqueline, né? Me dando um apoio a Jaqueline. E um abraço para o pessoal da Jerusalém, lembrando que amanhã estaremos lá, né, mais um dia de culto, né, quinta-feira, estaremos ali com o evangelista Gildásio na campanha, né, no nosso abril temático.
E obrigado, né, Fábio? Obrigado, vocês são referências, né? Então, toda vez que venho aqui, aprendo mais um pouquinho. Aqui, como eu estava comentando no caminho, é como se fosse uma sala de faculdade, meu amigo. Aqui é só um seminário. Mas é bom porque eu aprendo com os grandes, né? Aprendo com os mestres, né? Eu sou apenas um aprendiz aqui nessa obra. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui. É uma pena que acabou, né? Tem irmãos falando, que acabou, que pena. É uma bênção. Mas é assim que é. Coisas boas nem sempre é para sempre, né? É verdade. Tem um seu momento. Quero louvar a Deus, pastor Adriano, por sua vida, teu ministério, por estar aqui conosco, ter aceitado aqui esse convite aqui. A nossa humilde voz de poder te chamar e você ter aceito de bom grado para agregar o reino de Deus e ter abençoado essa programação nessa noite. Também a paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos irmãos que amamos em Cristo, de lá de Jerusalém, remanescente em Cristo, as igrejas do sítio de Araguá, as igrejas que levam o evangelho com sinceridade, com amor, com realidade de vida. Deus abençoe cada um de vocês e dê forças para prosseguirmos avante na caminhada e vencendo cada dia, cada momento na presença de Deus. Tenha uma boa noite abençoada, cheia de Deus. E quarta-feira, anota aí na agenda, se inscreve no canal aí, TVS Sun News, dá o joinha abençoador, se inscreve também no meu canal, Fábio Vladimir aí no YouTube, abençoa aí, tem mais de 110 ensinos dá um pouquinho de graça para você, hein? Que benção. Olha, pode baixar, pode assistir quantas vezes você quiser, ensinos abençoados de muitos que passaram por aqui até agora. E mais um agora chegando, mais um também abençoado aqui do pastor Adriano, que vai estar lá na grade essa semana. Sexta-feira também tem reprise dessa programação lá no meu canal, hein, pastor? Chama o povo lá para abençoar. E eu quero também chamar a Comunidade Brasil YouTube para abraçar lá, hein? Senão não será abraçado. Amém? Bom, Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Desculpa interromper, Fábio. Quero mandar um abraço para o pastor Cruvinel. Logo vai estar. Pastor também. Cruvinel, bênção de Deus. Para quem não conhece, dá um Google aí. Quem é o pastor Cruvinel? Homem de Deus, grande pregador da palavra de Deus. Conheço também. Mensageiro do reino. E se ele sentir de Deus um dia estar aqui conosco, será uma grande honra ter um grande ensinador, um grande teólogo também conosco para compartilhar mais e mais para agregar o reino de Deus. Amém? Quarta-feira, às 21h, ao vivo aqui na TVS Sun News, com mais um programa Momento Bíblico. E fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus.